e Abel Ferreira chorando ao lembrar da família e falar sobre seu futuro. Esses são alguns dos destaques do vídeo de hoje do canal da Nicola, que te conta também sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e pretendido por Santos e São Paulo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o futuro de Mike, lateral direito do Palmeiras e alvo de Santos e São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Mike para entender os próximos passos do jogador. E dá para cravar que enquanto o Super Mundial de Clubes estiver acontecendo, o Mike não vai conversar nem com o Santos, nem com o São Paulo. Até porque a prioridade do lateral de 32 anos é permanecer no Palmeiras. Se na volta do torneio ao Brasil ele não for chamado para discutir uma renovação de contrato, aí sim o Mike vai começar a debater, especialmente com o Santos, quais são as próximas possibilidades. Até porque o São Paulo sondou a situação do Mike e se incomodou com um salário superior a 500 mil por mês. O tricolor busca reforços, mas não tem grana para grandes investimentos. O Santos quer muito contar com o Mike, especialmente por causa do Alexandre Matos, que é diretor executivo de futebol do Peixe e já trabalhou com o Mike no Cruzeiro e no Palmeiras. O Matos topa ter o Mike agora, na metade do ano, desde que não exista a necessidade de uma compensação financeira ao Palmeiras, ou então ele topa esperar até janeiro, quando o contrato do atleta termina. Nesse caso, o Santos tentaria assinar um pré-contrato com o Mike a partir de 1º de julho. Dá para dizer que o Mike perdeu bastante espaço no time do Abel Ferreira. Nas últimas partidas que fez, nem jogou como lateral e sim como um ponta, mas diante da grande concorrência nesse setor, o Mike tem sido só uma opção no banco de reservas. Sua última partida tem quase um mês, em 25 de maio, na derrota pro Flamengo. Nos 2 jogos do Mundial, inclusive, ele nem sequer saiu do banco de reservas. E você, torcedor palmeirense, liberaria o Mike para jogar no Santos? Seguraria até dezembro? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para falar agora sobre Abel Ferreira, ele fica ou não no Verdão? Essa é a grande dúvida de qualquer torcedor palmeirense. O Abel deu uma entrevista longa ao GE em que ele chega a chorar ao falar um pouquinho da distância da esposa e das filhas nos primeiros anos de Palmeiras. Problema que foi superado com a mudança da família para São Paulo. E o Abel deixa bem claro que só sai do Palmeiras se for ao lado de toda a família. Dá uma olhada na frase: família para mim é tudo. E eu, em determinado momento da minha vida, enquanto treinador, fui muito egoísta, porque eu só pensei em mim e não pensava nelas. Queria ser treinador para ganhar títulos, porque eu, enquanto atleta, jogador de futebol, não havia ganhado nenhuma conquista importante. O Abel completou da seguinte maneira, abre aspas: não vou trocar o Palmeiras sem a minha família comigo. Me custou muito para tê-las por aqui. Só para completar, ainda perguntaram, mas e aí, você fica ou não fica? O contrato acaba em dezembro desse ano e a Leila tem a intenção de renovar até dezembro de 2027, quando termina seu mandato. O Abel saiu pela tangente afirmando, abre aspas, já pensei muito em mim e agora chegou o tempo de pensar em nós. O que é melhor para nós, a gente junto vai resolver. Essa conversa com a esposa e com as filhas vai acontecer ao longo do segundo semestre. O Abel não tem pressa para tomar essa decisão, até porque entende que pode se valorizar no Super Mundial de Clubes para, quem sabe, chamar a atenção de um gigante do futebol europeu. Boa noite, Nicola. Alguma chance de Richard Rios sair depois da Copa do Mundo de Clubes? Sabe de algo? Rafa, tô para te dizer que ele é hoje o mais cotado para sair do clube, porque tem muita gente de olho. O Richard já tinha sido alvo de especulações de United, de Tottenham, mas mais especificamente nos últimos dias, Atlético de Madrid e também PSG entraram forte, tá? O Atlético de Madrid a pedido do Diego Simeone, o PSG com aprovações do Luiz Henrique, que é o técnico, e do Luiz, que é diretor, é um português. Deixa eu até pegar o sobrenome dele, que a gente dá a informação completa. Luiz Henrique é o técnico e o Luiz... Como é que é o nome do outro? Luiz Campos. Luiz Campos, que é um português e trabalha no PSG. Então os dois já concordaram e deram aval para essa negociação. A tendência é que o PSG apresente uma proposta na casa dos 30 milhões de euros. E por 30 milhões de euros a gente está falando de mais ou menos 190 milhões de reais. E aqui que vem a grande sacada. Sabe quanto o Richard Rios custou ao Palmeiras? 7 milhões e meio de reais. É bem verdade que esse valor equivaleu a 70% do passe. Os outros 30% são do jogador, do Guarani e do Flamengo.
ou seja, o Fla vai ficar com um percentualzinho. Acho que o Flamengo tem, se eu não me engano, 6% do Richard Rios, mas é um percentual. O Palmeiras comprou muito bem o Richard Rios, e ainda que venda por 190, vai fazer um baita negócio, tá bom? O João Quebra Silveira, Merentiel vai voltar pro Palmeiras, não vai não, João. E eu vou falar uma coisa para você, o Merentiel do Boca não tem nada a ver com o Merentiel do Palmeiras. Deixa eu até colocar na tela números para vocês. Cara, o Merentiel no Palmeiras não dá para dizer que foi mal, mas não foi bem, Foi discreto. Agora o Merentiel do Boca, ele foi primeiro por empréstimo, depois o Boca comprou, tá? Dá uma olhada nos números, esses aqui são números do Palmeiras, né? Eu quero da temporada atual, esse 2022, vamos para 2025. Ele tá usando a faixa de capitão, tá? Só para lembrar. 29 anos de idade, 23 jogos e 8 gols. Jogo contra o Bayern de Munique, inclusive foi dele o gol. O Bayern fez 1-0, o Boca num baita clima, um estádio pegado, enfim, numa atmosfera que os caras do Bayern não estão acostumados, né? Dentro e fora do campo. Dentro do campo, pegado, os caras do Boca catimbando, batendo pra caramba, fora a torcida gritando muito. Aí o Merentiel faz um golaço, com direito a drible da vaca e tudo mais, mas aí o Bayern consegue fazer o gol da vitória, ó. 23 jogos, 8 gols e 3 assistências na atual temporada, na passada 49 jogos, 16 gols e 6 assistências. E 50 jogos na temporada anterior. É o tipo do cara que não sai tão cedo do Boca, se sair. E o fato de ter uma idade mais avançada também não garante muitos mercados, né? Quero falar agora sobre Lionel Messi, adversário do Palmeiras na próxima segunda-feira. Teremos Inter Miami e Palmeiras a partir das 10 da noite. E a curiosidade é que brasileiros e americanos decidem a liderança do grupo. Os dois times têm 4 pontos contra 1 ponto do Porto e do Al-Ahly. Isso significa que, se houver empate entre Palmeiras e Inter Miami, os dois estarão classificados com o Palmeiras na primeira colocação. E o Lionel Messi foi perguntado a respeito do Verdão. Ele encheu a bola do Palmeiras. Dá uma olhada na frase do craque argentino. Vamos tentar fazer o nosso melhor jogo. Contra o Porto, no primeiro tempo, fomos um pouco mais fracos. Mas temos as nossas armas. O que a gente sabe é que contra o Palmeiras é um grande clube do mundo e vai ser um jogo muito difícil. Importante destacar que o Palmeiras, assim como o Inter Miami, empataram na primeira rodada e venceram na segunda. A grande diferença é que o Palmeiras fez 2-0 no Al-Ahly, enquanto o Inter Miami fez 2-1 no Porto. Só para completar, importante lembrar também que a definição do adversário do Palmeiras, do Inter Miami ou dos times desse grupo acontece antes. Palmeiras e o Inter Miami se enfrentam às 10 da noite, enquanto Atlético de Madrid, PSG e Botafogo se enfrentam na segunda tarde. Então o Palmeiras vai a campo já sabendo quais os possíveis adversários para a primeira e segunda colocação do grupo. Hora de falar sobre o Palmeiras. Nenhum jogador alviverde tem hoje tanto moral no mercado internacional quanto o Richard Rios, volante colombiano de 25 anos de idade. Depois de Tottenham e Atlético de Madrid, o mais novo interessado é o PSG, poderoso clube francês de enorme capacidade financeira, quer a contratação do Richard Rios depois das aprovações do técnico Luiz Henrique e do diretor esportivo Luiz Campos. Ambos gostam do Richard Rios, já o conheciam de outros tempos e ficaram impressionados com a personalidade do colombiano vestindo a camisa do Palmeiras também no Mundial de Clubes. A tendência é que no fim do Super Mundial o Palmeiras receba uma proposta oficial de 30 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 190 milhões de reais. Só por curiosidade, vale a lembrança de que o Richard Rios havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. É bem verdade que o Palmeiras não fica com os 190 milhões, ele é dono de 70% dos direitos econômicos, de qualquer forma, um lucro extraordinário por alguém que tem performado bem com a camisa do Palmeiras, ou seja, entrega na parte esportiva e tem tudo para entregar também na parte financeira, diante da concorrência muito grande em cima desse jogador. É praticamente impossível imaginar que o Richard Rios permaneça depois do Super Mundial. Mas a boa notícia para o Palmeiras é que todo leilão envolvendo clubes europeus e o volante fará com que o negócio seja talvez até superior a esses 30 milhões de euros. Rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes do Palmeiras e informações atualizadas. Se você gostou desse conteúdo, deixe aquele like maroto neste vídeo, deixe também a sua opinião no comentário
E não esqueça de se inscrever nesse canal e ativa também o sininho das notificações para fortalecer o nosso trabalho de estar sempre trazendo vídeo diário do Verdão, beleza? Espalha para geral esse vídeo também, tá bom? Mandem nos grupos de WhatsApp para todo mundo que é torcedor do Verdão ficar super antenado das últimas notícias do Palmeiras. Tamo junto? Então, rapaziada, é isso. Até o próximo vídeo e vamos que vamos.